Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente vai trabalhar o segundo ponto, ou a segunda lição da nossa revista. Na lição introdutória, ou na lição de abertura, nós tivemos uma visão geral acerca da doutrina de Deus, da teologia propriamente dita, ou da teontologia, como algumas pessoas gostam de falar. Hoje a gente vai começar a trabalhar a lição 2. E essa lição 2, ela tem como título a revelação de Deus. Nada mais natural do que nós seguirmos nessa sequência, uma vez que você tem uma visão geral da doutrina de Deus, aí você vai começar a considerar agora as maneiras através das quais Deus ele se revelou. Então, eu espero que os irmãos que tenham acesso à revista tenham lido ao longo da semana essa lição, juntamente com os textos diários, para que a gente possa ter uma visão geral e hoje a gente começar a trabalhar de maneira mais específica, de maneira mais detalhada, esse tema que nós temos diante de nós. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto devocional que os irmãos têm aí na lição. Se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 até o versículo de número 23. Assentados mesmos, a gente vai fazer a leitura neste texto da palavra. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 até o versículo de número 23. Colossenses 1, versículos 15 até o versículo de número 23. Referindo-se a Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, até o versículo 23, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Muito bem, então a lição de hoje, lição 2, tem como título a revelação de Deus. E na parte final da nossa escola dominical, nós vamos recitar esse texto aí que a lição coloca, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vai ser o versículo da apresentação da nossa classe. João, capítulo 1, versículo 18. É um texto bem conhecido, quase todos nós sabemos. Hoje eu não vou cobrar muito a recitação decorada, mas no próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente vai ter essa semana todinha para poder decorá-lo, e aí a gente vai fazer isso sem a utilização da Bíblia propriamente dito. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, todos juntos, a uma só voz, leiamos. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1, 18. Ok, então o alvo da nossa lição, meus irmãos, nessa semana de hoje, pelo menos nos próximos domingos, é que nós tenhamos condições de acreditar que Deus, ele sempre se revela ou sempre se revelou aos homens
a fim de que os homens pudessem crer e crer na sua pessoa. Esse é o alvo, esse é o objetivo de nós considerarmos essa lição. Poder entender que dentro do tratamento que Deus dá em relação às pessoas, Ele sempre tomou a iniciativa de se revelar, e uma vez que Deus, Ele sempre procurou se revelar ao homem, o objetivo dele em agir dessa forma é para que os homens pudessem crer e crer na sua pessoa. Podemos dizer, num sentido bem geral, que o nosso Deus é o Deus da revelação, dentro de um conceito bem positivo e bem correto, conforme a gente vai estudar na nossa lição. Então, na palavra introdutória, nós temos o seguinte: quem criou Deus? É a pergunta que o autor faz. Como é Deus? Ele prossegue e complementa: onde Deus mora? Então, são perguntas que as crianças costumam fazer. Na verdade, até muitos adultos as fazem também. Contudo, Deus é eterno, soberano, onipresente. Para que o homem pudesse compreender um pouquinho de sua grandeza, Ele quis se revelar a nós, utilizando para isso alguns meios que serão estudados nesta lição. Então, é essa observação inicial que a gente tem que fazer. Quando nós estudamos acerca da revelação de Deus, a gente tem que sempre partir desse pressuposto. Que pressuposto? Desse desejo, dessa vontade, dessa disposição que Deus tem em se revelar e se revelar a cada um de nós. Na verdade, essa postura que nós encontramos na parte de Deus é até mesmo um ato de graça, é até mesmo um ato de condescendência de Deus em relação a cada um de nós. Na sua grandeza, na sua majestade, Deus poderia muito bem se ocultar, entendeu? Contudo, Ele não faz isso. Ao longo da história, que nós chamamos de história da redenção, Deus, por sucessivas vezes, se revelou aos homens e se revela hoje de maneira clara e definitiva na pessoa do seu Filho. Então, o que é que nós aprendemos? O que é que nós entendemos? Que Deus, Ele tem sempre essa disposição em se mostrar, em se revelar, para que nós tenhamos um conceito completo, ou pelo menos claro, em relação à sua pessoa, e assim possamos crer e crer na sua palavra. Então, é essa postura que Deus tem, é essa atitude que Ele revela de cada vez mais se mostrar e se revelar a cada um de nós, conforme nós vamos ver ao longo da nossa lição. E aí segue o autor na sua palavra introdutória. A palavra revelação, no contexto bíblico, indica um processo de desvendamento de Deus aos seus homens. É bem interessante, né? Porque o próprio conceito da palavra revelação, ele envolve justamente esse aspecto. É Deus mostrar aquilo que estava oculto, é Deus desvendar aquilo que nós não sabíamos. Então, quando nós estudamos sobre revelação, esse é o conceito inicial que nós devemos ter em relação a ela. Aquilo que não era conhecido, aquilo que era oculto, aquilo que era descoberto, Deus, Ele desvendou. E Ele fez através de quê? Ele fez justamente através da sua revelação. Infelizmente, hoje, existem alguns conceitos que as pessoas têm quanto a Deus e alguns ensinos na Bíblia extremamente equivocados. E um desses conceitos equivocados que as pessoas têm é justamente no que diz respeito à revelação de Deus. Hoje, as pessoas ficam se defendendo ou ficam propagando que Deus se revela, que Deus se mostra, mas não sabem elas, ou pelo menos não querem saber o que está por trás dessa palavra, revelação. Infelizmente, tornou-se um termo vulgarizado, infelizmente até mesmo entre os cristãos dito evangélicos. Contudo, quando você pega o termo revelação, é um termo muito importante, ele é sério, e ele envolve justamente isso, o quê? Deus mostrar aquilo que estava oculto, Deus revelar aquilo que antes não era conhecido de nenhum de nós. Então, a revelação, ela traz consigo esse peso, a revelação, ela traz consigo essa importância. Aquilo que nós não saberemos nunca jamais, o que é que Deus faz? Ele se revela, Ele mostra, e o faz justamente através da sua revelação. Então, toda vez que nós escutarmos essa expressão revelação, que nós possamos atinar para esse aspecto. O que é isso? É Deus mostrar algo que era oculto, é Deus revelar um segredo que, se Ele não tivesse feito, de outra forma, nunca nós saberíamos.
Então, isso é importante para que a gente não fique com esses conceitos equivocados que muitos têm, de Deus até hoje está se revelando, de Deus até hoje está se mostrando. Não, não, não. As pessoas falam isso de maneira equivocada porque elas não sabem, e repito, não querem saber as implicações que estão por trás dessa expressão. Revelação, quando aplicada a Deus, revelação quando aplicada ao Senhor. Então, repetindo, toda vez que nós ouvirmos, toda vez que nós escutarmos a expressão revelação, que tenhamos em mente esse aspecto. É Deus mostrar aquilo que estava oculto, é Deus revelar os seus segredos, que de outra sorte, nunca, absolutamente nunca, nós saberíamos. Ok, meus irmãos? Ok? E aí eu sigo nessa palavra introdutória, para poder depois abrir para os irmãos. Dentro desse processo, promovido por Deus, que processo? O processo de revelação, encontramos duas maneiras pelas quais ele se revelou, no caso, Deus. A primeira é conhecida como revelação geral e a segunda como revelação especial. Então, essas são as duas formas principais através das quais Deus ele se revelou. Ele se revela de maneira geral e ele se revela de maneira especial. E todas essas formas, elas serão consideradas por nós ao longo dessa lição, em especial nos dois primeiros pontos que nós iremos trabalhar. Ok, meus irmãos? Então, em termos de palavra introdutória, serão essas informações que nós queríamos colocar aqui para os irmãos. Que informações? Essa disposição que Deus tem de sempre se revelar ao longo da história da salvação, o conceito de revelação, que é Deus mostrar aquilo que estava oculto, e as maneiras gerais, através das quais Deus ele se revela, quer ser no seu sentido geral, quer ser no seu sentido especial. Pelo menos para nós iniciarmos, introduzirmos aqui a nossa lição. Deus ele se revelou no passado, e a gente vai ver, ele tem a sua forma geral de revelação, ele teve as suas formas especiais de revelação, a gente vai ver cada uma delas ao longo da história da salvação, e aí nós observamos que hoje não existe mais revelação de Deus. Não é um equívoco. A pessoa chegar assim e falar, não, Deus está me revelando, ela está falando algo que contraria o ensinamento da palavra. As maneiras através das quais Deus se revelou, elas cessaram. E elas cessaram quando? Quando o livro do Apocalipse foi encerrado ali no seu último versículo. A própria palavra Apocalipse significa isso, revelação. Então foi o último estágio, o último momento no qual Deus ele se revelou. De lá para cá, não existe mais revelação de Deus no seu sentido espiritual, especial. Existe a revelação geral, que a gente vai ver nessa parte inicial da nossa lição. Então, é um equívoco, é um erro. A pessoa chegar assim e dizer, Deus está se revelando para mim. Não pode acontecer. Isso hoje não pode acontecer. Ele pode se revelar, conforme a gente vai ver, no seu sentido geral. Mas no seu sentido especial, de Deus estar falando, de Deus estar mostrando, isso não pode mais acontecer. Isso, na verdade, não acontece mais. Isso, de certa forma, é uma das coisas que nos distingue, né, como grupo conservador, em virtude de nós termos essa visão. Que visão? A visão em relação à revelação de Deus, que ela cessou no livro de Apocalipse, no seu sentido especial, e aí Deus não se revela mais, a não ser que seja através da sua palavra e através da sua revelação geral. Fora desses dois aspectos, não existe mais hoje a revelação de Deus. Ok? Então, isso é um conceito importante. Parece que a gente limita a Deus dessa forma, mas nós não limitamos Deus dessa forma, muito pelo contrário. A gente vai ver ao longo do estudo que, ao invés de limitar, muito pelo contrário, expande mais o conhecimento do nosso Deus, o conhecimento do nosso Senhor. Ok? Entendido aí, Raimundo? Sim ou não? Muito bem. Algo mais dentro dessa palavra introdutória? Alguma observação? Não? Então vamos lá. Primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Revelação geral. Como o próprio nome já diz, o que é essa revelação geral? É a revelação que Deus faz de maneira geral. É a revelação que Deus faz de maneira indistinta a todos os homens, a todas as pessoas. Um determinado autor, ele deu uma definição que eu achei bem interessante e resume bem o conceito que nós devemos ter em relação à revelação geral. O reverendo Paulo Anglada, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: Deus se revela. Essa definição não tem aí não, na revista de vocês não. Deus se revela
por meio das obras que foram criadas e da própria consciência do homem, no qual está impregnado um padrão moral, ainda que imperfeito por causa da queda. Então, o que é a revelação geral? É a revelação que Deus faz através das coisas criadas. O que é a revelação geral? É a revelação que Deus faz na consciência de cada ser humano, na consciência de cada pessoa. Então, nesse sentido, hoje, ainda permanece a revelação de Deus. Porque quando você olha para a criação, quando você se depara com as coisas criadas, você encontra ali um testemunho claro que Deus existe, você encontra o testemunho claro das perfeições de Deus. Então, essa revelação geral ainda permanece. Essa revelação geral ainda permanece. Então, em termos gerais, revelação geral ou completa se refere justamente a isso, a revelação que Deus faz de si mesmo através das obras da criação, em especial através da nossa consciência. E aí o autor fala: a revelação geral é suficiente para despertar no homem a consciência da existência de Deus. Alguém que criou todas as coisas, sustenta o universo e colocou dentro do homem a noção do certo e do errado. Foi aquilo que nós vimos na lição anterior. Não há como você negar a existência de Deus. Infelizmente, por causa do pecado, o homem procura negar esse conceito que ele tem do divino, esse conceito que ele tem de Deus. É por isso que lá no Salmo 53, versículo 1, o salmista diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, somente aquelas pessoas que não têm senso, somente aquelas pessoas que são insensatas, elas falam delas para elas mesmas, tentando provar a inexistência de Deus. Contudo, no fundo do seu coração, no fundo, no seu ser, ele sabe que existe um ser superior. Ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe alguém que comanda todas as coisas que foram criadas. Por quê? Deus colocou essa noção na mente e no coração de cada homem, de cada pessoa. E aqui, na lição, o autor vai colocar pelo menos 3 formas. O autor vai colocar pelo menos 3 maneiras, através das quais, no seu sentido geral, Deus ele se revela. Qual é a primeira forma? Qual é a primeira maneira? Deus ele se revela através das coisas que foram criadas. Deus ele se revela através da natureza. Olhem só o que nós temos aí. Romanos capítulo 1, versículos 18 até o versículo 21. Romanos capítulo 1, versículos 18 até o versículo número 21. Primeiro aspecto da revelação de Deus, a revelação que Deus faz através da natureza, através das coisas que foram criadas. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Olhem só o que nos diz aqui o livro de Romanos. Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Está mostrando a ira, a justiça de Deus que se revela a todos os homens. Ele fala disso no versículo 18. No versículo 19, ele fala o quê? Ele fala que Deus se revelou, Deus se manifestou às pessoas. E a partir do versículo 20, ele vai mostrar como isso aconteceu, como isso ocorreu. Olha só o que ele diz aqui no versículo 20. Porque os atributos, ou seja, as qualidades invisíveis de Deus, que a gente não consegue enxergar, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Está vendo aqui, meus irmãos? Esse primeiro aspecto da revelação de Deus, revelação geral, que é visto através de quê? Da revelação que Deus faz de si mesmo através da natureza. A revelação que Deus faz de si mesmo através das coisas que foram criadas. Eu acho bem interessante essas observações que o apóstolo Paulo faz, sobretudo essas observações que ele faz aqui no versículo 20. Ele diz o quê? Que os atributos invisíveis de Deus, aqueles atributos que a gente não consegue enxergar de Deus, não só isso, o eterno poder de Deus, não só isso, a própria divindade de Deus, elas são reconhecidas claramente através de quê?
através das coisas que foram criadas. Então, quando a gente abre os olhos e enxerga o mundo que está ao nosso redor, isso é um testemunho claro, meus irmãos, que Deus existe. Essa é uma das formas gerais que Deus ele se revela e se revela a todas as pessoas. Quando você atenta, por exemplo, para a vastidão da obra criada, qual é a dedução que você chega? Que o ser que a criou é um ser infinito. Quando você observa a beleza das coisas que foram criadas, qual é a dedução que você chega? Que o Deus que a fez é um Deus perfeito. Quando você tira da natureza o seu sustento, quando você tira da natureza a sua manutenção, qual é a conclusão que você chega? Que o Deus que a criou é um Deus bondoso. Então, não tem como nós fugirmos a essa realidade. O poder de Deus, a sua divindade, os seus atributos, claramente, diz Paulo, facilmente, eles são reconhecidos através das coisas que foram criadas. Então, essa revelação de Deus, ela é geral porque ela engloba todos os seres humanos. Uma vez que você vem para este mundo, uma vez que você nasce nesta vida, você não fica isento desse privilégio. Que privilégio? De ter a revelação de Deus geral diante de si, diante dos seus olhos. Quer seja o indígena que vive numa aldeia, mais isolada que seja, ele tem um conhecimento de Deus, ele não é escusado dessa realidade. Quer seja aquelas pessoas que vivem nas civilizações mais avançadas, também eles têm essa noção de Deus através das coisas que foram criadas. Então, não se furta a nada, não se furta a ninguém, todos, indistintamente, eles têm essa revelação de Deus por causa da natureza, por causa da criação. Certo? E Paulo ele prossegue, versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aqui no versículo 21, Paulo fala do problema que existe na humanidade, ou seja, eles têm a revelação geral de Deus através da natureza, contudo, não conseguem perceber essa revelação de Deus diante dos seus olhos. E isso se atribui a quê? Isso se atribui ao pecado, isso se atribui à transgressão. Mas isso não deixa o homem isento, sem responsabilidade. Não, ele tem uma visão geral do Criador e essa visão ele a encontra justamente na natureza. Quando você olha o Salmo 19, vamos abrir mais uma vez, Salmo 19. Esse texto também não tem aí, só vai ter lá na frente. Nos versículos de 1 a 4, o salmista Davi, lá no Antigo Testamento, ele também já afirmava esse fato. Que fato? Que Deus se revela através das coisas que foram criadas. Salmo 19, versículos 1 a 4. Isso lança luz para uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. E aquelas pessoas que vivem distantes, e aquelas pessoas que vivem isoladas, será que elas serão salvas? A salvação, ela só vem pelo Evangelho, porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, ela se torna inexcusável diante de Deus, porque ela tem um conhecimento de Deus através da natureza. Se o pecado não lhe deixa enxergar o Criador da natureza, a responsabilidade dela, que em Adão decidiu pelo pecado. Contudo, ninguém fique isento diante de Deus, porque todos têm a visão de Deus que é revelada através da natureza. Olha só o que Davi fala aqui no Salmo 19. Salmo 19, versículos de 1 até o versículo 4. Olha só. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam, anunciam a glória do nosso Deus. E o firmamento que está acima dos céus anuncia as obras das suas mãos. Então veja que quando você olha para os céus, quando você olha para o firmamento, quando você olha para a natureza, o que é que você tem? A proclamação da glória de Deus. O que é que você tem? O anúncio das obras das mãos de Deus, o anúncio das obras das mãos do Senhor. Versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, é Deus se mostrando através do decurso dos tempos, entendeu?
através do dia, através da noite, do transcurso das estações. Então, é essa revelação que Deus faz através da natureza. Como é que é essa revelação? Ela é audível? Nós podemos ouvi-la? Não. Olha só o que o versículo 3 diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Então você olha assim, os céus não dizem que Deus existe, eles proclamam através da revelação que fazem de si mesmos, não é? Mas aí no versículo 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, todo mundo recebe uma revelação da existência de Deus através das coisas que foram criadas. É uma revelação silenciosa, ela não é audível, você não escuta, ela não é escrita porque não é palavra, mas ela é visível, ela é palpável aos nossos olhos. Olhar para a criação é perceber um dos testemunhos que Deus dá de si mesmo através da mesma. Ok, meus irmãos? Entendido esse primeiro aspecto da revelação geral de Deus? Então, no seu sentido geral, em primeiro lugar, Deus se revela através de quê? Mais forte. No sentido geral, Deus se revela, em primeiro lugar, através de quê? Através da... Muito bem. Então, todos têm esse conhecimento de Deus. Ninguém está isento. Quando chegar lá no dia de final, chegar lá no dia do julgamento, não conheci Deus não. Estava aí a natureza para testemunhar. Estava aí a natureza para mostrar. Mas eu não consegui perceber por causa do pecado. A gente vai ver lá na frente. Mas isso não torna o homem desculpável diante de Deus. Ok? Então, é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Deus, ele se revela através da sua providência. Deus, ele se revela através da sua providência. O que é a providência? Meus irmãos, o que é a providência, minhas irmãs, no seu sentido geral? É o agir que Deus faz na sua criação. É o sustento que Deus dá às coisas que foram criadas. É o controle que Deus exerce sobre o mundo que Ele criou. Inclusive, nós até vimos na nossa aula introdutória que existem dois princípios que jamais devem ser esquecidos quando nós estudamos acerca da pessoa de Deus. Qual é o primeiro princípio? Deus, ele é imanente, ou seja, ele está presente na sua criação. Qual é o segundo conceito? Deus, ele é transcendente e ele está acima da sua criação. E em virtude de Deus ser imanente, ser transcendente, o que é que ele faz? Ele sustenta a sua criação, ele dirige a sua criação, ele mantém a sua criação. E essa manutenção que Deus faz de todas as coisas que ele criou, também aponta para quê? Aponta para a sua revelação. Então nós vivemos nesse mundo, esse mundo é sustentado, esse mundo é aparado pela força de Deus, pelo poder de Deus, e Deus está mostrando através disso que Ele existe. Deus, ele está se revelando através desse aspecto. O mundo, ele não é obra do acaso, Deus o criou. O mundo não se sustenta pelo acaso, Deus é quem lhe dá essa sustentação. E essa sustentação também é uma das formas através das quais Deus, ele se revela. E aí o homem, começa a ter outras maneiras gerais para poder identificar Deus, quer seja porque as coisas foram criadas, quer seja porque todas as coisas elas são sustentadas. Então o homem fica indesculpável, meus irmãos, minhas irmãs, por causa disso. Não há desculpa, seja pela criação, seja pelo sustento que Deus faz na sua criação. Então, o autor aí da lição, ele diz: a providência divina para a humanidade completa, com as estações frutíferas, chuva, sol, etc. Enfim, tudo o que a gente vê dentro do plano providencial de Deus no sustento da sua criação. Então vamos ver pelo menos um desses textos que nós temos aí, Atos capítulo 14, para que a gente possa ver a providência de Deus e assim uma das formas através das quais ele se revela. Atos capítulo 14, versículo 17. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 15 e o versículo 17. Do 15 ao 17.
Qual o contexto aqui? O contexto aqui é que Paulo está em Listra, né? E ele está juntamente com Barnabé e acaba de operar uma obra miraculosa. E aí as pessoas taxam Paulo e Barnabé como deuses. Paulo como deus Mercúrio e Barnabé como deus Júpiter, porque o Mercúrio era um deus na hierarquia maior do que o deus Júpiter, em virtude da pregação, da eloquência que Paulo tinha no anúncio da palavra. E aí Paulo fica escandalizado, horrorizado com aquela situação, entendeu? Porque eles passam a ser adorados por aquelas pessoas. E aí ele começa a aproveitar aquele momento, aquelas circunstâncias, para apontar para Deus, revelar a ignorância do homem e a revelação que Deus faz de si mesmo através da providência. Então, o contexto é esse, desse texto aqui. Olha só o que nos diz aí. Atos capítulo 14, versículos 15 até o versículo 17. Olhem só o que nos diz aqui. Senhores, por que fazeis isto? Diz Paulo. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então aqui Paulo, na primeira defesa, ele fala o quê? Da criação de Deus, uma das formas através das quais Deus ele se revela, mas ele adianta. Versículo 16: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17: contudo, não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo. Deus, ele não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo. E como é que ele se revela? Ele prossegue: fazendo bem, deixando-vos do céu, dando-vos, melhor dizendo, do céu, chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então Deus não se deixa de se revelar. E ele revela a sua bondade através das chuvas. Ele revela a sua bondade através das estações frutíferas. Quando eu vejo um texto como esse, eu fico pensando como é mau, como é corrompido o coração humano, né? Porque, por exemplo, trazendo para uma realidade bem próxima, nós que somos nordestinos, né? Chega o mês de março, automaticamente pelo calendário, né, pelas estações, vai ser um mês de chuva, principalmente nós que moramos nessa região. E aí quando a chuva dá, eu esqueci até o dia exato, eu sei que é em março. Os irmãos estão por dentro, né? Mas também estão tudo por dentro, né? Eu fiz de propósito, só para pegar os irmãos, ó. Está todo mundo por dentro, ó. Dia 19 é dia de quê, Vera? É dia de quê? Olha, é dia de São José, é? E ele é santo, é? Marlene disse que tu fica esperando aí o dia 19. Está vendo como são as coisas? Aí a Bíblia diz que é de Deus que vem chuvas, as estações frutíferas. A Bíblia diz que Deus revela a sua bondade, concedendo esses benefícios ao homem. Aí o que é que o homem faz? Ao invés de reconhecer o Criador, eles passam a louvar o que há. Está vendo aí? Olha só como são as coisas, entendeu? Aí o homem, ele fica desculpável por causa disso? Não, porque Deus está aí, ó, anos e anos, dando chuva, estações frutíferas, enchendo o homem, como Paulo diz aqui, de fartura e de alegria. Aí chega isso, né? Dia 19 de março, né, Vera? Para não esquecer, né? Aí as primeiras chuvas, né, se atribui a José, que é o pai de Jesus, né, nesse caso aí passa-se abril, maio, junho, e aí começa a ver, né, começa a vir os frutos da colheita, né, o milho e o feijão. Aí quando chega em junho, o que é que o homem faz? Faz as festas juninas, e aí agradece a quem? Está vendo aí? A João, a Pedro, a Antônio e assim sucessivamente. Está vendo aí, meus irmãos? E a gente fala da palavra, prega a palavra, Deus revela, mas o homem com seu coração endurecido, ao invés de enxergar o Criador, ele só enxerga a criatura. Parece que nos óculos do ser humano sem Deus, tem duas figuras de homens, né? Ele não consegue enxergar outra coisa, só o homem, só o homem, só o homem. Agora, não tem do que ficar isento, não. Deus, ele está se revelando. Cada chuva que cai,
cada estação frutífera, cada colheita que o homem faz, que ele se beneficia, é Deus mostrando da sua bondade. Olha só como Deus é bom, não é verdade? Porque o que é que acontece? Acontece que Deus providencia o sustento do homem, ao invés de reconhecer Deus como seu sustentador, como aquela pessoa que lhe beneficia, o homem atribui a Deus, mas mesmo assim, Deus não deixa de demonstrar a sua bondade. Ele podia muito bem cessar, né? Podia muito bem cessar, não é verdade? Só de cristianismo são 2000 anos, mas não, até hoje. Agora, vai chegar o dia que realmente vai cessar, mas até lá, de uma forma ou de outra, Deus ele está mostrando a sua bondade às pessoas, e isso vai ser decisivo no dia final, para que as pessoas recebam, caso não se arrependam, o justo castigo de Deus por causa da sua idolatria. Ao invés de reconhecer o Criador, reconheceram e adoraram a criatura. Mas Deus continua se revelando, quer na criação, quer também na providência. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Não? Então vamos ver. A terceira forma, através da qual Deus ele se revela. Deus se revela também na natureza moral do homem. Abram aí, Gênesis 1:26. E aí, gente, é brincadeira esse negócio aí, viu, do José. Eu sei que os irmãos vieram do romanismo e sabem, viu? É certo que tem uns que querem ter uma recaída, acender uma vela, mas não pode não. Certo? Vamos lá, Gênesis 1:26. Está vendo aí? A Aline gostou desse negócio. Vamos lá. O que é que diz aí Gênesis 26? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa expressão aí, imagem e semelhança, ela traz consigo muitos e muitos conceitos, muitos e muitos significados. Dentre eles, da mesma forma que Deus é uma pessoa, nós também somos uma pessoa. E existem pelo menos 3 características que definem um ser como uma pessoa. A primeira delas, capacidade de raciocinar. É por isso que existia um filósofo no passado, Descartes, e ele dizia: penso, logo sou. Porque na medida que você imagina, que você raciocina, você é gente. Deus é assim, nós também somos. Mas não só isso, não só a capacidade de raciocinar, capacidade de sentir. Deus tem sentimento, nós também temos, por isso nós somos pessoas. Mas não só isso, Deus tem vontade, de certa forma nós também temos, e por isso nós somos pessoas, conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus ele é um ser espiritual, e quando Ele nos fez também com esse aspecto. Existem 2 propriedades que caracterizam o ser humano. Primeira característica, ele é um ser material, porque a Bíblia diz que ele foi feito do pó da terra, mas também ele é um ser espiritual, porque Deus soprou nas suas narinas. Então, do mesmo jeito que Deus é espírito, nós também temos um espírito. Do mesmo jeito que Deus ele é uma pessoa, nós também somos uma pessoa. E quando Deus nos cria como seres espirituais, Ele nos cria com essa sensação, com esse senso do sagrado, do divino. Por quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na sua soberania, Deus, no seu sentido absoluto, Ele sustenta e governa todas as coisas. Criou o homem, colocou o homem aqui na terra, para que o homem pudesse administrar as coisas que foram por Deus criadas. Por isso também nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, na estrutura da nossa criação, meus irmãos, seja por nós sermos pessoas, seja por nós sermos seres espirituais também, seja pelo fato que Deus ter nos dotado na administração das coisas que foram criadas, e isso traz consigo o senso que nós temos do divino. Todo mundo tem esse senso, porque todo mundo foi dotado com essa característica, a não ser que você venha a ter algum problema mental. Aí não, é exceção. Mas desde que você tenha a sua saúde normal, as suas faculdades normais, naturalmente você nasce com essa característica na sua vida. Então, é por causa disso que eu não acredito que tenha ateu na vida. O sujeito vai crer em alguém,
vai crer em alguma coisa, porque ele foi dotado com essa característica no seu coração. Agostinho dizia que o homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus, porque somente Deus enche o seu vazio. E enquanto ele não encontra essa satisfação em Deus, ele vai procurar em outras coisas a satisfação para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual. Por quê? Porque nós fomos dotados com essa característica. Então, é essa revelação que Deus faz de si mesmo, individualmente e pessoalmente, a cada um de nós. Veja a questão da gradação, né? Deus se revela na natureza, no seu sentido geral, né? Através das obras da criação. Deus também se revela através da providência, continuamente nas nossas vidas. E Deus se revela no nosso coração, cada um de nós, por causa da nossa criação. Tem justificativa? Não tem. São pelo menos 3 formas, 3 maneiras, através das quais Deus, ele se revela. Então, Moisés falou um pouco disso quando registrou a criação do homem, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, mas não só isso. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 2, a gente vai ter essa mesma compreensão, a gente vai ter esse mesmo entendimento. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Abriram? Olha só o que diz aqui a palavra, Romanos 2, melhor dizendo, versículos 14 e 15, ó. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, está vendo aí? Com seu ser, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, o homem tem a consciência do que é certo e do que é errado. Você encontra esse senso de justiça, inclusive nas pessoas mais injustas que porventura possam existir na sociedade. Você vai num presídio, por exemplo, né? A não ser com algumas exceções, quase que a maioria está ali por um motivo justo. Fez alguma coisa indevida, matou, roubou, estuprou, fez alguma coisa ali que não prestava. Mas eles lá têm um código de ética. Quando você comete determinados crimes, você é passivo de também ser penalizado por eles. Não deveria, porque está todo mundo ali, como diz na linguagem popular, num balaio só, né? Mas é por causa desse senso do correto que o homem ele traz dentro de si. Uma criança, entendeu? Logo nos primeiros meses de vida, ela já revela isso. Quando ela faz coisa errada e procura se esconder. É um exemplo ali de Adão, né? Fez uma coisa errada e se escondeu de Deus. Então você observa isso logo na constituição do ser humano, logo no seu início, no seu nascedouro. E na medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, essas coisas vão se tornando mais reais. Então, o que é isso? É essa lei de Deus, essa norma divina que Deus colocou em nossos corações. Já nascemos com isso. É o nosso DNA, né? Já vem de fábrica. Então não tem como a gente fugir dessa realidade que Paulo ele aqui menciona. E aí ele prossegue no versículo 15. Estes mostram, os gentios que não têm conhecimento de Deus, a norma da lei gravada no seu coração de cada um, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então o homem sabe, quando ele faz uma coisa errada, rouba, mata, adultera, a consciência diz, está errado, está errado, está errado. Ele procura abafar a voz da consciência. Parece Davi, né, depois que teve aquele processo de queda com Batseba, passou 6 meses sem confessar aquele pecado ao Senhor, só guardando aquilo no seu coração, só guardando aquilo diante de si. E lá no Salmo 32, ele faz o registro daquele sentimento que vivenciou. Os seus ossos gemiam, o seu coração estava ali em dor. Por quê? Enquanto a gente não confessa o pecado a Deus, a consciência vai batendo cada vez mais no nosso coração. Está errado, está errado, está errado. Por quê? Porque nós fomos feitos com essa constituição da parte do nosso Deus. É o testemunho que Deus faz, revelação geral na mente e no coração de cada um de nós. Então, é o que Paulo fala aqui, certo? Paulo falou também um pouco mais acerca disso, lá em Atos 17, esse texto aí vocês têm na lição, né? Atos 17, versículo 29, Atos 17, versículo 29. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do versículo 26, ele fala aqui, ele está em Atenas, né, fazendo a pregação lá, ao Deus desconhecido, né, faz aquela aplicação em relação a Deus,
aí discorre. Eu acho bem interessante, meus irmãos, só uma observação aqui, para a gente poder atentar, caso a gente não tenha atentado ainda. Quando você vai ver os métodos evangelísticos do apóstolo Paulo, você vai ver que ele era estratégico. Quando ele ia para uma sinagoga, ou falava para os judeus, ele fazia uso do que material, meus irmãos? Você vai ver isso várias vezes lá em Atos, quando ele se dirige às sinagogas para pregar o evangelho. Ele fazia uso do Velho Testamento, porque ele sabia que os judeus tinham conhecimento do Antigo Testamento, aí trazia todos aqueles conceitos para Cristo. Beleza. Mas quando Paulo ele estava com os gentios, ele usava uma outra técnica, ele usava uma outra forma, e ele não usava a lei, ele usava as coisas gerais da natureza, dos poetas, dos filósofos, e comprovava através daquelas coisas a pessoa de Deus, Jesus Cristo. Olha só como Paulo era sábio. Então, para cada público, ele tinha uma forma específica de abordagem. Apontava para Jesus, apontava para Deus, mas o fazia de maneira diferente. É o que vai acontecer aqui, quando ele está em Atenas, na Europa, entendeu? Então, só tem ali gentios, né? Não existiam judeus. Então, não adiantava ele pregar sobre o Antigo Testamento, não ia ser eficaz. E aí ele vê, né, aquele monumento que foi feito ao Deus desconhecido. Já sei como é que eu vou fazer. Aí pega aquela realidade ali e a aplica a Deus. Tem um livro muito bom, o Fator Melquisedeque. Ele trabalha muito essa questão aqui desse texto de Atos capítulo 17. Se vocês puderem ler depois, leiam o Fator Melquisedeque. É um livro de missões que ele mostra justamente isso, né? Essa identidade cultural que a gente tem que ter, como Paulo fazia, para mostrar justamente a pessoa de Deus através desses contextos específicos com os quais a gente lida. Então, fechando parênteses, versículo 26. Olha só, quando ele está ali, né, pregando o evangelho, mostrando quem é o Deus desconhecido, ele diz, em relação a esse Deus: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso aqui remonta para quê? Daquilo que a gente já viu hoje pela manhã. A revelação de Deus através de quê? Através da criação. E também através da providência, né? Como ele diz aqui, né? Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, né? A providência de Deus. Aí versículo 27. Para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Por quê? Por causa desse testemunho que Deus dá em relação à criação. E ele diz, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos geração de Deus. Então, é uma forma através da qual Deus ele se revelou através da nossa criação. Eu acho bem interessante, nesse versículo 28, que Paulo ele faz menção aqui, ele cita três poetas pagãos, Epimênides, Arauto e Cleanto. Então ele pega o conhecimento que ele tinha da filosofia, da poesia grega e aplicava em termos espirituais. Veja que Paulo não era inculto não, entendeu? Ele fazia uso do conhecimento que ele tinha, e por isso que a gente tem que ter um conhecimento mais amplo, entendeu? Acerca das coisas, mas vendo Deus nessas coisas. Então ele pega poetas pagãos que haviam redigido, né, escrito poesias a Zeus, que era o maior dos deuses, dentro do panteão grego, e diz, não, aquilo ali não é Zeus não, isso aqui é Deus, entendeu? Então ele sabia fazer essa relação, por causa do conhecimento amplo que ele tinha e a aplicação que ele fazia em relação à pessoa de Deus. Então ele pega três poetas, cita os três, mas aplica em relação à pessoa de Deus. Epimênides, Arauto e também Cleanto, que eram poetas que viveram antes de Jesus, certo? Agora chega no versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Destacando aqui a parte inicial, sendo, pois, geração de Deus. Então, nós, meus irmãos, individualmente falando, somos um testemunho de que Deus, Ele existe. Nós não somos frutos da evolução, nós não somos frutos de um processo evolutivo, não. Deus nos criou. Então, quando a gente olha um para o outro, a gente conclui justamente isso.
Deus, ele é criador, porque ele se revela também através de nós. Ok, meus irmãos? Então, revelação geral, revelação completa, que Deus faz a todos e faz indistintamente, quer seja através da natureza, quer seja através da providência, quer seja através da criação do homem, sobretudo do código moral que ele colocou nos nossos corações. Ok? Em relação a isso, também Paulo Anglada, ele fala o seguinte, em relação ao homem testemunhar a existência de Deus. Ele diz, o próprio ser humano, como criatura de Deus, independente de sua mente de aprendizado, já nasce com uma consciência, uma versão da lei de Deus impregnada no seu ser, que o habilita a discernir entre o bem e o mal, e com um instinto que o induz à adoração e à divindade. Então foi aquilo que a gente falou, né? Da nossa semente religiosa. A gente precisa adorar alguma coisa. Fomos feitos com essa característica. A grande questão é a quem nós adoramos ou o que nós adoramos. Porque você pode adorar pessoas, coisas, mas naturalmente a gente já nasce com essa propulsão, com essa motivação para adorar. A grande questão é quem nós adoramos. Mas naturalmente todos nós já nascemos com essa capacidade. Ok, meus irmãos? Então, são as três formas através das quais Deus, ele se revela a sua revelação geral. Eu poderia falar de uma outra, que quase a gente quase a gente não percebe, que é a revelação que Deus faz através da história. A revelação que Deus faz de si mesmo através da história. Só para dar o gosto aqui, abram aí, Salmo 75. Eu sempre gosto de dizer que a história é a história de Deus. Toda a história, entendeu? A história de Deus. Nada acontece na história humana que não seja reflexo da vontade de Deus e a comprovação da sua existência. Entendeu? Salmo 75, versículos 6 e 7. Salmo 75, versículos 6 e 7. Olhem só aqui, meus irmãos, o que é que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 75, versículos 6 e 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. O salmista aqui está falando das nações, né? O socorro não vem das nações, seja ela do Ocidente, seja ela do Oriente, porque somente Deus, porque Ele faz isso? Porque Ele tem domínio sobre as nações. Umas Ele exalta, a outras Ele envergonha. É isso que a gente observa. A história humana, até a chegada do cristianismo, ela foi caracterizada pelo poderio de muitas nações. No primeiro momento, os egípcios, a grande potência mundial, ascendeu, morreu. Depois vieram os assírios também, ascenderam e caíram. Depois vieram os babilônicos, depois vieram os medo-persas, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos. E onde é que eles estão agora? Acabaram-se. Por quê? A um exalta e a outro Deus humilha. Então a história humana é a história de Deus levantando e rebaixando nações. E será sempre assim. E será sempre assim. Então é a revelação que Deus faz de si mesmo também através da história. Então os fatos históricos mostram isso, a existência de Deus. Às vezes você se depara com uma determinada nação, vivendo um momento de apogeu, quando de repente as coisas mudam completamente. Por quê? Porque Deus é o Deus da história, gente. E a gente não pode fugir desse fato, não pode fugir dessa realidade. Certo? Então, quais são, finalizando aqui essa primeira parte, as características dessa revelação geral, que Deus faz de tudo e de todos? Ela é endereçada a todas as pessoas, criaturas inteligentes, criaturas racionais. Ela é acessível a todas as pessoas. Ela supre a necessidade natural do homem buscar a Deus. Ela é suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus, contudo, ela é insuficiente para a salvação. Então, essa é uma observação que a gente não pode deixar de fazer. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da providência, Deus se revela ao próprio homem, Deus se revela na história. Essa revelação deixa o homem indesculpável diante de Deus. Contudo, essa revelação ela é insuficiente para produzir salvação no homem. Por quê? Justamente por causa do pecado.
se não fosse o pecado de Adão, se não fosse a sua transgressão, se não fosse a sua desobediência, quando o homem olhasse para a natureza, para a providência, para a história, para si mesmo, ele teria um conhecimento em relação a Deus. Agora, infelizmente, o pecado distorceu essa realidade. E Deus não é responsável nesse processo. Por quê? Se nós estamos nessa situação, se nós estamos nessa condição, isso é decorrente do pecado e da nossa escolha em relação ao pecado que fizemos em Adão, lá no jardim do Éden. Então, a revelação de Deus natural, ela não salva. A revelação de Deus, ela não redime, não. Isto é algo que também nós não podemos esquecer. Conforme nós falamos, justamente por causa do pecado. O pecado trouxe nuvens espirituais para a mente humana. Se não fosse o pecado, o homem podia contemplar Deus da natureza e chegasse a Ele, mas infelizmente isso não pode mais acontecer, porque a Bíblia diz que o pecado deixou o homem cego em termos espirituais, a Bíblia diz que o pecado obscureceu a mente humana, a Bíblia diz que o pecado endureceu o coração humano, de sorte que ele agora vê a natureza e não consegue enxergar Deus, vê a criação e não percebe Deus, por mais que Deus se revela através desses meios a todas as pessoas. Olhem só para a gente ter uma noção de como o homem se encontra agora, e por causa disso ele não consegue, pela revelação geral, se achegasse a Deus. Abram aí, Efésios capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler só 2 textos e vou abrir para os irmãos, que a gente já está na parte final da aula. 18, 19. Olha como está o estado do homem. Veja que por causa disso, ele olha para a natureza, vai fazer como muitos fazem, adorar a criatura ao invés do Criador. Olha só o que diz aqui Paulo. Obscurecidos, ou seja, com entendimento escuro, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. É assim que é o homem. Seu conhecimento ele é obscurecido, não é mais nítido, ele não consegue enxergar mais Deus, entendeu? Seu coração é duro e não consegue se sensibilizar com a revelação de Deus através da natureza. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Foi aquilo que eu falei em aulas anteriores. Não existe ateu, né? Mas algumas pessoas gostam de fazer o papel do ateu, porque eles sabem, se eles entenderem isso, ou se calarem os seus corações com esse fato, eles darão abertura a toda devassidão moral, porque se você concebe que não existe o Criador, que é santo e justo, que vai julgar, então você está livre para fazer qualquer coisa. É por isso que as pessoas sempre procuram colocar esse pensamento, não existe Deus, não existe Deus, não existe Deus, que é como se fosse uma chave, que fosse aberta uma porta para que eles pudessem mergulhar num pecado, porque se você perde a noção do divino, faça o que você quiser da sua vida. É por isso que tem tanta gente que defende o ateísmo, mesmo que no seu coração ela saiba que aquilo ali é errado, mas ela procura incutir seu coração, incutir sua mente com essas coisas, para quê? Para que ela possa dar vastidão, ou para que ela possa dar margem a todo tipo de iniquidade, a todo tipo de transgressão. É o que Paulo fala aqui. O obscurecimento da mente humana o leva a viver na devassidão do pecado. E é justamente por causa disso que as pessoas querem negar a existência de Deus, para que assim elas vivam de maneira libertina, envolvida em seus pecados. Ok? Um outro texto para a gente cessar mesmo essa parte, entendeu? Por causa disso, o homem, ele é incapaz de temer e desejar a Deus. Romanos 3,11, só para fechar. Eu tenho outros textos aqui, mas não vou ler não, por causa do tempo. Só para mostrar agora essa falta de temor, essa falta de desejo que o homem tem para buscar a Deus, apesar de ter seu testemunho na natureza, na criação, nele mesmo, entendeu? Romanos 3,11. Olha só aqui. São textos que, de certa forma, nós temos conhecimento, mas é só para nós lembrarmos. Olha só o que Paulo diz, pegando o texto do Antigo Testamento. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem é assim. Ele não entende mais, ele não enxerga mais, ele não vê Deus mais através das coisas que foram criadas. Por isso que a revelação geral serve para condenar, mas não serve para salvar. Por isso que a revelação geral dá o testemunho de Deus, mas é insuficiente levar as pessoas para Deus. E por quê? E como é que isso vai ficar agora?
Aí isso vai entrar no segundo aspecto da revelação de Deus, a revelação especial, mas dela falaremos domingo que vem, se Deus assim permitir. Ok, meus irmãos? Então, por hoje, pelo menos até aqui, que eu queria trabalhar e considerar com os irmãos. E agora, queria deixar aqui aberta a palavra aos irmãos para alguma observação, alguma dúvida, para a gente poder fechar a nossa aula na manhã de hoje. Eles não são regeneradas, são pervertidos no coração e trocaram a criatura pelo Criador. Qualquer pessoa. A gente fala da idolatria no seu sentido religioso, né? Imagem de escultura, esse negócio, mas a idolatria envolve muito mais do que isso. O que é a idolatria? Essencialmente falando, é você colocar qualquer coisa ou pessoa no mesmo patamar de Deus. O que é que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz o quê? Não, o primeiro mandamento do decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Então, qualquer coisa que se iguale a Deus, entendeu? Não é nem se colocar acima de Deus, mas se iguale a Deus e já é idolatria, entendeu? Isso vem travestido de várias coisas, né? Quando Paulo faz essa denúncia, lá em Atos capítulo 17, 29, né, do homem ter transformado a criatura em criador, questão de imagens, de escultura, mas também do próprio homem, entendeu? Não tem pessoas que idolatram pessoas, cantores, políticos, até mesmo cantores gospels. Então, perversão da criação de Deus. Quando a gente olha para o nosso semelhante, o que é que a gente deve pensar? Deus existe, porque Deus lhe fez. Mas é o que o homem faz? Olha para o semelhante e diz, fulano de tal é o meu Deus. Está vendo como acontece? Essa perversão? Isso acontece de maneira bem sutil, entendeu? Mas é um resultado do pecado na vida das pessoas, certo? A idolatria, no seu sentido mais amplo e também no seu sentido mais específico. E aí, quando você não tem a Cristo, todos são idólatras, quer seja de uma imagem de escultura, quer seja de uma pessoa, quer seja de um trabalho, quer seja de um pensamento, qualquer coisa. Por quê? Ficou no mesmo patamar de Deus, igualou-se a Deus, e isso é idolatria. Não é nem colocar acima, é colocar igual. Deus é exclusivo e não admite ninguém perto dele, só ele, só ele, só ele. Ok? Exatamente. Chegou ao cúmulo da insanidade, porque isso é uma coisa interessante, sabia, meus irmãos? Que às vezes a gente não atenta para isso, mas quando eu digo você, eu digo ser humano, quando você não se volta para Deus, reconhecendo a sua grandeza e as suas perfeições, a tendência é que você caia no mais profundo abismo moral e racional. É por isso que você vê determinadas pessoas que são intelectualmente bem conhecedoras, mas muitas vezes no seu sentido moral, porque quanto mais você se distancia de Deus, mais você vai abraçar a insanidade e a imoralidade. É uma consequência direta. Por isso que é um caminho meio negativo, entendeu? Quando você se afasta de Deus, ou procura se afastar de Deus, não tem coisa boa para você não. Você só vai cair em desgraça, chega num ponto, uma aberração. Na verdade, a palavra é essa, uma aberração como essa, entendeu? Infelizmente, decorrente do pecado, certo? Aquele negócio, você pode pegar até uma sociedade que seja anticristã, né? Que não adote nenhum Deus, seja laica, né? No sentido mais estrito da palavra. Mas você vai ter código de normas ali, regras, punições a erros. E isso, na verdade, é fruto de quê? Da revelação que Deus faz ao ser humano, punindo o erro, porque Deus é santo. Entendeu? Então, isso é uma forma geral de Deus se revelar também através das leis humanas que reprimem o pecado, entendeu? Não resolvem, mas reprimem, entendeu? Porque se não houver lei, aí chega ao colapso moral e de atitude. Então, revela a Deus também. Exatamente. Porque sem lei, nós nos transformamos num estado de anarquia. Tem que ter lei, entendeu? Porque senão vira anarquia. E a existência da lei aponta para a existência de Deus. Mesmo que seja a lei humana, mas aponta para a existência de Deus. Porque ela vai estar incutida ali nos 10 mandamentos, de uma forma ou de outra. Ok? Vamos citar o texto? João 1,18, para a gente fechar mesmo a partir de agora. Vamos lá? João 1,18, todos juntos em uma só voz. Vamos lá? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus
Mais uma vez. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1:18. Muito bem. Que Deus nos abençoe. Até semana que vem, se Ele assim nos permitir. Amém.